Como a geladeira funciona? Página 139. Neve e gelo, córregos, molas, cavernas e adegas eram bastante usados para refrigerar alimentos. A carne e o peixe foram preservados em clima quente por salgação ou tabagismo. Ouça agora um trecho de uma reportagem gravada sobre o comércio de gelo antes do início da geladeira. Em São Paulo, em 1878, o jornal da cidade, A Província de São Paulo, anunciava em suas páginas sorvetes, gelos e bebidas geladas servidas por estabelecimentos próprios, as sorveterias. Era um anúncio estranho para essa época, já que ainda não existia eletricidade na cidade. Sem geladeiras, como servir sorvetes e doces gelados? Das geleiras de Nova Inglaterra para os portos do Brasil, do Caribe e da Índia, os cubos de gelo movimentavam homens, máquinas e dinheiro por causa de um produto perecível que se derretia e se tornava água. Um luxo que no final acabava se tornando uma commodity, uma mercadoria com alto valor de troca. Ainda não existiam geladeiras a motor no Rio de Janeiro, quando nem mesmo a iluminação a gás ainda não estava plenamente instalada, o que ocorreria apenas em 1854. O gelo veio para 2 estabelecimentos cariocas dos Estados Unidos, em cubos ou lascas, cuidadosamente embalado em serragem e localizado na parte mais fria dos porões do navio. Desembarcado, era logo transportado para covas fundas, as chamadas casas de gelo, mantidas sobre a terra ainda coberto por serragem. A perda podia chegar a 40% do peso inicial. Era um sistema caro, mas que se tornara popular quando as navegações a vapor se estabeleceram com regularidade e reduziram o tempo da travessia marítima de longa distância. A exportação de gelo havia se tornado um dos grandes negócios dos capitalistas americanos. A tecnologia fora desenvolvida no final do século XVIII por Frederick Tudor, um empresário da Nova Inglaterra que investiu tempo e muito dinheiro para uma nova maneira de cortar, embalar e exportar a água gelada do inverno dos lagos ao redor de Boston. Tudor havia se aproveitado do fato de que os navios que chegavam com suprimentos vindos de outros lugares voltavam vazios ou mesmo carregados de pedras, usadas como lastro. Enchê-los com pedras de gelo era, portanto, uma economia, já que os donos das companhias marítimas faziam um preço especial muito mais barato para o gelo da Tudor Ice Company. Você viu um pouquinho sobre a história antes da geladeira, mas agora vamos ver a história da geladeira. A primeira geladeira que a gente tem registrado na história é essa de 1900. E, na verdade, é uma caixa, meio uma caixa térmica, em que se colocava pedras de gelo, por isso que chama icebox. Depois, foram começando a ter outros tipos de geladeira já utilizando a energia, a eletricidade. E aí você pode ver como é o desenvolvimento da geladeira. A gente espera que no futuro a gente tenha uma geladeira mais eficiente ainda. E aí pode ver, ó, biorobô para ser no futuro. Será que isso vai acontecer mesmo? Por enquanto, a gente tem geladeiras de alta qualidade que refrigeram bem e conservam bem os alimentos. Aqui você pode ver como era aquele primeiro esquema de geladeira. Tá vendo? A caixa de gelo é guardada e essa própria caixa de gelo, ela fazia o ar ficar mais refrigerado. E o degelo dela ia para uma caixa, um pote, né? Que embaixo está escrito água gelada. Aqui, ó, tem uma geladeira antiga. Olha aí a caixa de novo de gelo. E essa já com motor, gente, ó. Olha essa com motor em cima também, ela é bem antiga. Então, agora, como a geladeira funciona? Atualmente, para evitar que os alimentos estraguem, nós os colocamos na geladeira. Dentro dela a temperatura é baixa. Isso mantém os alimentos resfriados e dificulta a ação dos micro-organismos que deterioram os alimentos. O que acontece? Os seres vivos, eles têm a temperatura ideal para cada ser. E daí, se a gente põe num lugar muito frio, não é tão boa aquela temperatura para ele. Então, o ciclo de vida dele é paralisado, é retardado. Então, ele fica sem se reproduzir e com isso
ele estraga menos o alimento. Por isso que é importante estar numa temperatura baixa, geladinha. Mas como a geladeira funciona? Para que a temperatura no interior desse aparelho permaneça baixa, existe nela uma tubulação que contém uma substância refrigerante, a qual circula dentro dos tubos, impulsionada por um motor compressor. Ela se mantém líquida até passar por uma válvula na tubulação superior. Quando isso acontece, a substância se transforma em um gás que pode atingir 19 graus Celsius negativo. Dessa forma, os alimentos ficam gelados e é possível conservá-los por mais tempo. Sabe, a geladeira ela tem alguns segredos para ela funcionar direito. Então, observa aí nessa imagem, nesse GIF, que o que está acontecendo? Está tendo uma circulação. E que tipo de circulação que é essa? É do ar que está dentro da geladeira. Então, olha um erro que muitas pessoas fazem. Pegam a geladeira e soca comida, soca produto, enche, 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 enche. O que acontece? Com tudo aquilo ali cheio, o ar circula pouco. Então, a geladeira não gela o suficiente e os produtos acabam estragando. Então, quem tem geladeira tem que tomar cuidado. Primeira coisa, não pode encher demais. Claro que você pode usar bem os espaços, mas você não pode colocar tantos produtos dentro da geladeira para que não haja essa circulação. Agora, vamos acompanhar aí embaixo, ó, motor compressor que impulsiona a substância refrigerante ao longo dos tubos. Número 2, tubos por onde passa a substância refrigerante líquida. Número 3, tubo após a válvula que transforma a substância líquida em gasosa, podendo atingir a 19 graus Celsius. Você viu que foi para o freezer, né? E número 4, tubulação superior absorve o ar quente de dentro da geladeira e mantém o ar frio para os alimentos. E aí você consegue observar do lado também um esquema de geladeira, que o calor é trocado e o calor é expelido. Tanto é que se você pôr a mão na grade de trás da geladeira, lá tá quente. Se não tiver quente é porque a geladeira não tá funcionando. Porque a geladeira, na verdade, ela troca. Ela tira o calor do alimento e de dentro da geladeira e põe para fora. Esse gás que ele precisa estar aí para refrigerar é um problema seríssimo. Hoje nós temos uma qualidade melhor desse gás, mas antigamente não se sabia direito e usavam um gás que é péssimo para o meio ambiente. Quer ver? Ó, nesse infográfico aí você consegue observar que foi diferenciando o tipo do gás. Então, o primeiro que foi usado é essa sigla aí, ó, CFC. Ele é péssimo para o meio ambiente. Nós estamos usando atualmente o HCFC. Só que ele ainda contém certos riscos. O Brasil tá aqui, viu? A bandeira do Brasil. Nós precisamos usar o melhor, que é o verde, HFO. Ainda não chegamos lá, mas a gente precisa ter consciência. Então, às vezes, pagar um pouco mais caro numa geladeira está fazendo o melhor para o meio ambiente. Aqui você tá vendo, ó, como que representa o que acontece com esses gases, aerosóis, com a poluição. Ele destrói uma camada que a gente tem, que chama camada de ozônio, que é uma proteção. Ela é como se fosse um filtro solar para toda a Terra. Olha aí, ó. Quando a gente libera, sai pelo escapamento do carro, pelas fábricas e por esses produtos, essa substância, esse gás, que também é o gás refrigerante, ele corrói essa proteção. E daí, quando o sol entra, ele machuca e faz câncer de pele. Você viu só que problema que a gente faz? Então, a substância refrigerante usada nas geladeiras modernas é o hidroclorofurcarbono, HCFC. Pelo fato do ar frio ser mais denso que o ar quente, essas máquinas têm congelador na parte superior. Assim, o ar frio desce, trocando de lugar com o ar quente e resfria os alimentos. Devemos evitar manter a porta do refrigerador aberta por muito tempo, pois isso aumenta o consumo de energia elétrica.
Cientistas em Ação, página 140. Na página 140 você tem um desafio para fazer e eu gostaria que você fizesse, porque vai ser muito interessante essa observação. Olha o que você vai precisar. Você vai precisar meio copo de leite, uma lupa, 2 fatias de pão, 2 vidros com tampa e geladeira. Como fazer? Primeira etapa. Umedeça as fatias de pão com o leite. Segundo, coloque uma fatia em cada vidro e tampe. O vidro precisa estar limpo e seco, igual para o teu experimento dar certo. Terceiro, guarde um vidro na geladeira e o outro no armário. E 4, observe ao longo dos dias o que acontece com as fatias de pão. O cheiro produzido pode ser forte. Por isso, utilize vidros de conserva, a fim que seja possível observar o que está dentro deles sem precisar abri-los. Daí você vai anotar as descobertas da página 141. Neste quadro, anote diariamente as mudanças ocorridas nas fatias de pão. Isso aqui vai ser uma resposta pessoal e é importante você fazer bem direitinho. Número 2. Em que lugar o pão se manteve conservado por mais tempo? Na geladeira ou no armário? E por quê? Também uma resposta pessoal, mas a gente já discutiu sobre esses assuntos. Então, o que você acha? O do armário, pão molhado no leite, ficou melhor ou dentro da geladeira, o pão molhado com leite ficou melhor? Isso mesmo, o pão que ficar na geladeira se conservará por mais tempo, pois a temperatura baixa impede o desenvolvimento do mofo, que é um ser vivo, é um fungo. Número 3. Observe a fatia de pão que ficou no armário com uma lupa e no espaço abaixo o desenho que viu. Capricha, porque cada lugar o mofo ou bolor é diferente e depois a gente vai comparar. Número 4. Pesquise o nome dos seres vivos que aparecem no pão mofado. Gente, existem muitas espécies, mas apesar de ser uma resposta pessoal, você precisa escrever assim, que são seres decompositores. Os fungos, as bactérias, todos esses seres que estragam os alimentos, eles estão fazendo a reciclagem da matéria. Número 5. Investigue a respeito de mofos e bolores e mencione algumas características desses seres. Então, mofos e bolores são fungos decompositores que se desenvolvem na matéria orgânica. O mofo do pão, espécie muito comum em nosso cotidiano, tem aspecto de algodão e apresenta diferentes cores, verde, azul, vermelha, branca e suas variações. Agora, número 3. Na imagem abaixo, assinale os alimentos que não precisam ser conservados na geladeira. Vamos começar lá de cima, ó. Queijo defumado. Lembra que a gente falou que a defumação é uma técnica de conservação? Então, esse não precisa guardar na geladeira. Ameixas secas. Também, frutas secas, carne seca, não precisa guardar na geladeira. E leite? Existem 2 tipos de leite. O leite que a gente compra na caixinha e o leite de saquinho. Esse daí, os dois são pasteurizados. Só que a técnica de armazenagem dele, que seria o saquinho ou a caixinha, dá diferença no produto. E esse é de saquinho. Ele precisa ser guardado na geladeira, principalmente porque está aberto. Os 2 abertos precisam guardar na geladeira. E frutas? Se você guardar na geladeira, ele fica mais tempo conservado. Agora vamos para a linha de baixo, ó, começando com peixe seco. Geralmente os peixes desse jeito aí é como bacalhau ou tipo bacalhau, então não precisa guardar na geladeira porque ele já está conservado no sal. E peixe fresco? Precisa, né? E o feijão em grão sem cozinhar? Não precisa. E o iogurte? Precisa. Não precisa. Precisa e as folhas também precisam. Confundi aí no final. Número 4. Cite mais 4 alimentos que não precisam ser conservados na geladeira. Então, arroz, que não foi cozido, alimentos em conserva, como palmito, milho, azeitona,
bolachas, mel, azeite, temperos desidratados, né? Farinha, isso não precisa ser conservado na geladeira. Um beijo e até a próxima aula!